Hoje a gente continua o nosso bate-papo. A minha intenção já era essa e eu acho que ficou muita coisa. E a gente continua de uma forma diferente. Eu vou pontuar algumas coisas, algumas colocações que foram feitas no comentário da semana passada. No vídeo da semana passada. Vamos? Minha gratidão a todos por mais essa quarta-feira juntos aqui no canal Ialaurê. Eu sou Ialorixá Ialaurê. Que o Olodumare tenha nos abençoado, tenha nos conduzido ao longo dessa semana e que tenhamos conseguido alcançar os nossos objetivos e nossas expectativas nesses dias aí que se passaram. E eu fiquei, na verdade, muito feliz com a repercussão que o vídeo teve. Eu estava um tanto ansiosa, porque é muito difícil quando a gente não está no cara a cara, né? Ali, no debate, para poder argumentar na hora e tal. Mas eu acho que as pessoas entenderam que não é uma questão de preconceito. Que eu entendo, e a minha colocação é em cima da necessidade que eu reconheço da gente realmente repensar, da gente levar a sério essa questão, da gente pontuar, da gente, enfim, se for o caso, como até for colocado, a gente pensar em novos rumos, em novos caminhos, não sei. Mas há necessidade da gente falar com seriedade, né, de peito aberto, querendo escutar o outro. E aí, por conta disso, o que eu conversei? Nós sentamos, né, eu, o canal Ialaurê, os meninos, como o da Flecha, o meu digníssimo colaborador da Amó, somos parceiros e parceiros nesse momento também. E decidimos, achamos legal que esse vídeo, que na verdade serão 2, porque eu acho que a gente tem muita coisa para falar, para não ficar cansativo, que eu vou bater as questões que foram lançadas até hoje. Todo mundo sabe que eu não filmo no dia que o vídeo vai pro ar. Então, até esse momento, eu tenho um número de colocações, de comentários feitos sobre o vídeo. E aí eu vou fazer as ponderações em cima desses comentários. E aí, assim, é uma infinidade de situações, né? De comentários. Os comentários vão rolando aí conforme os dias vão se passando. Então não tem como a gente falar, senão o assunto não acaba e fica maçante, fica chato. Então, nesse primeiro momento, eu acho que a gente consegue falar um pouco mais, ter outras ideias, ter outras visões, trocar um pouco mais dessa forma. Então, a gente vai fazer hoje um trabalho diferente. E aí, assim, eu trouxe impresso para ficar mais fidedigno, né, a questão. Aí, bom, vários irmãos comentaram a respeito do que eu falei, né? E do título do vídeo. Aí deixa eu explicar uma coisa para vocês. Como é que funciona? Como eu tenho falado sempre aqui, meu tempo tem sido muito corrido. Então, a maior parte das vezes, quem tem postado não tem sido eu. Então, às vezes, existe aí eu não consigo falar com a pessoa que posta. E aí, às vezes, a pessoa, assim, coloca um título porque o vídeo precisa ir pro ar. Se vocês perceberem, o título do vídeo foi retificado, porque a intenção original era exatamente essa: falar sobre esse assunto. E aí, algumas ponderações vieram a respeito de sexo, de identidade, de orientação e tudo. Bom, no primeiro bate-papo que a gente fez na semana passada, eu não falo de orientação. Então, até tem um dos comentários, a pessoa fala, por que você não fala dos homossexuais e tudo? Porque eu entendi que voltar nesse assunto talvez ficasse pesado, maçante, que eu até já falei num vídeo lá no começo sobre a questão do homossexual. E então,
na verdade, o que eu abordei foi sobre a multiplicidade, né? A diversidade da identidade, na verdade. Então, é de como eu me entendo, como eu me reconheço. E aí rolou uma repercussão, tal, sobre isso. Ah, não, você fala... O título do vídeo entrou como diversidade sexual e eu falo de identidade. Então, eu acho que isso aí já ficou entendido, que foi um desacerto, um desajuste, mas que a gente já tentou até... eu já fiz a correção. E aí tem muita coisa legal, assim, muita coisa... muitos comentários ricos, muitas coisas pra gente pensar. E aí eu fiz algumas anotações. Eu não vou falar o nome das pessoas porque eu acho um tanto... Enfim, não vou falar, tá? E as pessoas vão se reconhecendo, né, nas falas. E aí, assim, uma ponderação que foi feita, que eu achei bacana trazer, é assim, o que a espiritualidade diz sobre o gênero? Bom, o que a espiritualidade diz, eu não sei. Sim, o que um outro plano diz sobre o gênero, eu não tenho como trazer essa informação. Mas, o que acontece? Qual é o meu entendimento? E aí eu marco sempre, friso sempre, é o meu entendimento. Eu não quero passar por cima de ninguém, não tem aqui uma questão de respeito, de novo, não. É o meu entendimento. Eu entendo que a espiritualidade reconhece a essência do espírito. E aí, bom, reconhece a essência do espírito. O que é essa essência? Feminino, masculino. Tá. Mas existe feminino sem um quê de masculino? Existe masculino sem um quê de feminino? No meu entendimento, não. Porque senão não há equilíbrio. Senão, a roda não gira. Então, no meu entendimento, se eu me deter nessa questão, o que a espiritualidade diz sobre o gênero, eu entendo que a espiritualidade reconhece dois gêneros, dois extremos. Eu posso pensar de uma outra forma, que se o universo ele é fluido, para eu sair de um extremo, um gênero, e chegar ao outro extremo, eu preciso percorrer um caminho. Posso pensar nisso? Posso. Mas eu entendo que reconhecimento é essa questão. E aí, será que o espírito tem um gênero definido? Sei. Eu acho que isso aí é uma outra situação que a gente pode pensar e trazer para discutir, trazer alguém para conversar com a gente. É uma fala muito bacana. E aí a mesma pessoa fala assim, eu não acredito que o gênero seja definido apenas por um par de cromossomos, pois a mentalidade e as percepções há de ser levadas em consideração, em conta. Claro, aí a gente, né, eu não sou psicóloga, mas a gente sabe que existem questões culturais, que o ambiente ajuda a definir essas coisas. Enfim, isso aí não tem como questionar que seja assim. Eu acredito também dessa forma, apesar de não ser especialista na área. Aí, uma outra pessoa levanta a seguinte situação. Será que a transexualidade não pode ser vista como relacionada ao Ori? Acredito eu que sim. Com o meu entendimento, com o que eu entendo que é Ori, eu acho que tem toda a relação. Por quê? Porque se transexualidade tem relação com a forma como com a forma com a qual eu me identifico, então tem relação com consciência, tem relação com como eu me entendo, com entendimento. Então tem relação sim com Ori.
E aí, a pessoa levanta a questão, foi moldado por Ajalá e foi escolhido por mim. Sim, sim, sem sombra de dúvida. E a questão, o que pesa, né, se é que eu posso falar dessa forma, sim, eu escolhi, e quanto a isso a gente não tem o que falar. Eu escolhi aquele Ori define, entende, reconhece, me reconhece de uma forma distinta do meu físico, tá? Mas o meu físico aparenta uma determinada situação. E aí a gente segue. Então, assim, concordo. Acho que tem relação sim com Ori. E aí, pelo amor de Deus, não digam que porque é Ori fraco, tem nada a ver, tá? No meu entendimento. Aí, essa pessoa comentou uma coisa que, achei incrível. Assim, acredito também que um dos fatores mais fascinantes do candomblé é a maneira com que os papéis de gêneros se diversificam. Encontramos, por exemplo, a mulher no arquétipo de mãe, amazona, feiticeira, virgem casta, jovem livre e libidinosa, senhora estéril e por aí vai. Então, qual seria a dificuldade de enquadrar uma transexual em qualquer um desses arquétipos? E aí, assim, eu acho uma colocação bacaníssima, sabe? Por quê? Realmente. Mas a essência física, eu pensei, quando eu li essa fala, né? Falei, verdade. Mas a essência física, o que eu exalo, né? O que eu sou um conjunto de matéria e espírito. Então, o meu espírito, ele de repente não se reconhece, ok, mas o que a minha matéria exala? Então, o que eu tenho que anatomicamente me define. Então, o transexual feminino, ele essencialmente, assim, espiritualmente, ele se reconhece daquela forma, mas fisicamente não. E aí a gente tem que levar em consideração, eu entendo, que o físico pesa, porque a gente está lidando com questões palpáveis, porque senão, olha o meu entendimento, que não é absoluto de forma alguma. Para mim, se não fosse assim, não, mas o físico não tem importância, então para que se faz ebó? Se o físico não tem importância, se eu não preciso levar em consideração o que é palpável, eu não preciso fazer ebó. Porque na medida que eu faço ebó, o que é o ebó? Não é o manipular elementos físicos palpáveis. A vela, o gin, o ubi, o frango. Para daqueles elementos físicos, retirar uma energia, então eu preciso do físico. Então o físico me diz, fala com a minha religiosidade. Entendam. Não, de novo, isso é uma linha de pensamento. Então, essa colocação que foi feita é muito bacana. Mas o transexual, então, não poderia se enquadrar? Eu entendo que não. Por que eu entendo que não? Porque existe uma limitação física essencial nessa situação, nessa possibilidade. É o meu entendimento, tá? E aí, o final, essa mesma pessoa fala assim, tem muita coisa assim bacana, né? Não sei nem se a gente de repente vai ter que fazer 3 vídeos. Finalizo comentando sobre o exemplo dado do banho em uma mulher transexual. Será que realmente o desconforto individual acerca das diferenças deve interferir na religião da diversidade? Será que, com maior aceitação e carinho, essa situação não se torna mais comum e causa menos espanto no candomblé futuro? É aceitável se incomodar em banhar alguém de etnia diferente da sua, por exemplo? Aí, assim, eu achei importante ressaltar isso, porque quando eu levantei a questão do banho,
eu levantei a questão do banho no seguinte sentido, né? No sentido do respeito. Então, se eu respeito, eu até ouvi um vídeo esses dias aí que me esclareceu, assim, me deu uma luz sobre essa questão, né? Essa questão do respeito, não, a gente vai respeitar o sujeito A, mas respeitar, vamos colocar assim, respeitar quem está sendo banhado não pode infringir um desrespeito a quem banha, no meu entendimento. O ideal é que a situação seja confortável para as duas partes, para ambos os lados. Isso é possível? Nem sempre. Aí eu falo sempre a questão do cigarro. Ah, porque é meu direito não estar no ambiente, compartilhar um ambiente com quem fuma. Tá, é seu respeito, é seu direito. Mas e o direito do outro de fumar? É direito dele. Ah, mas ele tá se matando, mas é direito dele. Então, assim, a gente para chegar numa sociedade organizada, a gente precisa chegar num equilíbrio, né? Eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho, e aí nós vamos caminhando. Então, essa questão, a minha fala com relação ao banho, é muito uma fala nesse sentido, em pensar em respeito, respeitar bilateralmente, né? Não necessariamente, eu não falo, não levo em consideração, e essa fala do final, essa pergunta do final, é aceitável se incomodar em banhar alguém? Não é uma questão de aceitar, eu nem tinha pensado nesse aspecto, quando eu falei essa questão, tá? Acho que esclarecemos. E aí, bom, aí segue, tem uma situação que, assim, até depois vou fazer meus comentários, quando eu estiver comentando ponto a ponto, né, item a item, eu vou me aprofundo mais, mas é assim, a questão de cargos, essa é outra pessoa, de cargos em que só homens podem fazer tal coisa e só mulher podem fazer outras coisas, foi criado inteligentemente por mulheres que deram início à religião no Brasil e que já vinham com uma carga de preconceito africano de se submeter ao patriarcado. Aí, assim, essa questão de preconceito, não sei. Eu tenho meus questionamentos com relação a isso. Porque, assim, de quem é o preconceito? O preconceito é meu, numa sociedade ocidental que acha um absurdo a mulher se submeter a determinada coisa. Mas para ela que está lá, ela não se sente injustiçada. Culturalmente, aquela é a cultura dela. E aí, essa questão, o contexto, o ambiente, ele faz com que eu me sinta desmerecida, desrespeitada, enfim. Então, ele fala a questão porque já existia um preconceito. Não, eu não entendo dessa forma. Não entendo, que não significa que não seja, e que quem falou isso está errado, tá? E aí foi levantado, nesse mesmo comentário, a questão das funções, né? E aí é interessante porque, assim, a própria pessoa comenta que quando há necessidade, os homens vão para a cozinha e as mulheres catam folha e tal. A gente sabe que sim, mas esse não é o ideal. Então, se não tiver ninguém para usar, para manejar a faca, eu vou manejar. Eu não tenho interdição. Mas o ideal é que eu não o faça. Então a gente entende dessa forma, são exceções. E se são exceções, eu não posso, ou melhor, eu não devo criar um rito em cima da exceção, né? Eu penso dessa forma. Normalmente, tudo correndo dentro das condições normais de temperatura e pressão, homem faz o que lhe cabe e mulher faz o que lhe é cabido, né? Então, assim, mas é como eu entendo. E aí, bom, a gente segue. E aí, teve um comentário aqui bacana que eu marco. Assim,
que a pessoa fala que já assistiu entrevistas com lideranças transgênero, e aí que reconhecem que na condição de mulher trans, elas não rodam o IPAD. Pronto. A gente está falando, sim, é esse ponto. Por quê? Rodar IPAD é função de mulher. Se é função de mulher, é função de mulher. Ponto. Não tem como dar um jeitinho. Ah, mas vamos... Não. A gente vai esperar até ter alguém que possa fazer. Não, mas não dá porque... E aí esse é o papo que a gente vai ter mais pra frente. Como é que a gente faz candomblé num tempo que a gente não tem tempo? Então, assim, esse comentário caiu pra mim no cerne da questão. E aí essas pessoas entendem que elas podem usar saia porque tá ligada à expressão de gênero. Aí essa questão da vestimenta, se a gente for colocar numa hierarquia de importância, numa questão de importância, eu acho até que é secundário, aí vai da norma de cada casa, né? Aí realmente passa a ser pessoal. Ah, o trans feminino, o trans masculino, como é que ele vai se vestir? Aí cada um define, mas eu acho que a gente tem que pensar para não agredir ninguém, para não afrontar ninguém. A intenção do nosso bate-papo é essa, não afrontar ninguém. E aí, bom, para esse primeiro momento, a gente dá uma interrompida, porque isso vai gerar outros comentários e tudo. E continua na semana que vem, mais um pouquinho, ainda com esses comentários do primeiro vídeo, fazendo algumas reflexões e, enfim, espero que isso sirva de fomente a nossa forma de pensar, o nosso, enfim, em prol do crescimento de todos nós, da melhoria do nosso convívio, enfim. Quarta-feira que vem a gente está aqui às 8 horas, continuando esse bate-papo aqui. Espero por vocês, espero que tenham gostado, curtam, compartilhem, comentem. E os comentários, né, eu não tenho conseguido, tô indo assim devagarinho, de novo, sempre me justifico, porque o carinho de vocês é muito grande. E até quarta-feira que vem, a gente continua aqui no canal Ayala Lauri às 8 horas da noite. Espero vocês, beijo!